Internacional se reapresenta após vitória diante do Vasco da Gama em São Januário e chega a 15 jogos de invencibilidade. As gurias coloradas que decidem o Campeonato Gaúcho Feminino amanhã à tarde diante do Grêmio e o novo formato do gauchão masculino que foi definido nesta tarde e já entrará em vigor na próxima temporada em 2025. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Fala, gurizada, eu sou o Gabriel Camargo, repórter aqui da rádio Alma Vermelha. Vim trazer algumas informações dessa sexta-feira, dia 22 de novembro, pós-vitória do Inter diante do Vasco da Gama com 1-0 com gol de Wesley. E o Inter chegou a 15 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro no comando de Roger Machado, que assumiu o Inter. O Inter estava perto da zona de rebaixamento e hoje o Inter confirma sua vaga para a Copa Libertadores de 2025. Agora fica aí a dúvida, o Inter vai chegar na fase de grupos diretamente com a vaga direta? O Inter vai disputar uma pré-Libertadores? A tendência é que o Inter confirme a sua vaga direta para a Copa Libertadores de 2025. E temos alguns pontos muito interessantes para tratar aqui neste conteúdo. Então fica comigo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e não se esquece que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de Agropecuária Camargo, referência no ramo de agropecuária e pet shop em toda a região metropolitana. E claro, Internet O Sul, o melhor provedor de internet de Alvorada e região metropolitana é na Internet O Sul. Bom, gurizada, o Inter venceu o Vasco ontem. Um jogo muito complicado que teve o Inter por questões do gramado, não estava nas melhores condições, um gramado pesado, choveu bastante no Rio de Janeiro na noite de ontem. A torcida fez uma pressão, tentou, incentivar a equipe carioca, mas apesar dessas dificuldades que a partida apresentou, o Inter não correu muitos riscos durante os 90 minutos, porque o time conseguiu controlar, ter o controle do jogo, e aí não foi aquele futebol de amassar o adversário, mas ao mesmo tempo o Vasco não assustou o Inter. Então o Inter acabou fazendo um gol com o Wesley, que pra mim não fez a sua melhor partida com a camisa do Internacional, mas é um jogador regular e importante para esse time do Roger Machado. Outro jogador que me chamou muita atenção ontem, na verdade mais de um jogador, que me agradaram muito na noite de ontem. Vitão, pra mim, tem que ser convocado para a seleção brasileira. O Dorival tá perdendo tempo em não convocar o Vitão. O Agustin Roger, pra mim, foi o melhor em campo ao lado do René, que aí nós vamos falar do René agora, que substituiu o Bernabé, que estava suspenso, O Inter jogou com 2 laterais reservas ontem. O Brian Aguirre na vaga do Bruno Gomes, que o Bruno Gomes estava com o 3º cartão amarelo, e também o René na vaga do Bernabé, e o Bernabé que deve retornar já no próximo jogo. Mas enfim, sobre o René e o Roger, para mim são 2 jogadores que já foram muito criticados, inclusive por mim, mas que fizeram uma grande partida ontem, e para mim foram os 2 melhores em campo da equipe do Roger Machado. Um grande destaque também vai para a partida do Rômulo. Gostei muito do jogo do Rômulo, apesar de que o Fernando tenha entrado na segunda etapa, e o Fernando é titular indiscutível desse time do Roger. O time internacional é um com o Fernando e outro sem o Fernando. Mas acontece que o Fernando está retornando de lesão, ainda não se sabe se ele vai jogar na próxima partida, já vai iniciar o jogo diante do Red Bull Bragantino no Beira-Rio, porque ele está naquela fase de transição, e como ele já tem uma certa idade, a comissão técnica e o departamento médico não querem forçar aí o Fernando para que ele acabe sentindo uma nova lesão. Então pode ser que o Rômulo siga na equipe. O Alan Patrick é um cara fora da curva também para mim. O Alan Patrick é craque de bola. Todas as jogadas que passam pelo Alan Patrick, elas têm um resultado positivo, elas terminam bem, sendo gol ou não, terminam de forma positiva, porque o Alan Patrick, além de ser craque tecnicamente, ele também é muito inteligente. Então o Alan Patrick é um jogador totalmente diferente dos demais, é muito bom ver o Alan Patrick jogando. O Borré eu achei um pouquinho abaixo ontem, não gostei da partida do Borré, também não gostei muito da partida do Bruno Tabata, mas acontece que o Gabriel Carvalho entrou na segunda etapa, entrou muito bem o menino Gabriel Carvalho, ele que era titular, depois deu a vaga para o Bruno Tabata. O Bruno Tabata vem recebendo essa sequência e inclusive deve continuar no time que vai enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. E aí é um jogo extremamente importante para o Inter, que
ainda, segundo o Roger, dá para continuar sonhando com um possível título brasileiro. Lembrando que o Inter tem que vencer todos os seus jogos. Tem 2 confrontos diretos, tem Flamengo, tem Botafogo. 3, na verdade, que tem também o Fortaleza na última rodada. E aí eu tenho que torcer pelos tropeços de Palmeiras e principalmente do Botafogo. 15 jogos invicto, um futebol que às vezes não é de brilhar os olhos, mas é uma equipe muito consciente, é uma equipe muito chata de ser vencida e é por isso que o Inter está todo esse tempo sem perder. É uma equipe que compete muito, independente das condições do gramado, as condições físicas dos jogadores. O Inter com muitos desfalques, mais de uma vez o Inter já fez um bom jogo e teve um resultado positivo com muitos desfalques. Então eu acho que isso é muito importante para ressaltar o trabalho do Roger. E mais do que isso, os jogadores que entram no time sabem muito bem o que deve ser feito nesse esquema tático do Roger. O exemplo de ontem com o Brian Aguirre do lado direito, o René do lado esquerdo, o Rômulo vem apresentando um bom futebol nas partidas que ele vem jogando e o Bruno Henrique também, ele tem entrado bem nos jogos, tem feito boas partidas. Então aí é pra gente continuar sonhando, como diz o Roger, não é proibido sonhar. E aí domingo o Inter enfrenta o Red Bull Bragantino, 4 horas da tarde no Beira-Rio. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, né? O Inter se reapresentou hoje. Os jogadores que iniciaram a partida permaneceram na academia e aqueles que entraram durante o jogo e os que não entraram também fizeram trabalho com bola no gramado. O Thiago Maia ainda é dúvida. O Fernando treinou normalmente, mas o Fernando a gente ainda não se sabe as condições físicas que ele vai ter para entrar em campo no domingo. E o Thiago Maia também ainda é dúvida. Então a certeza é que Bruno Gomes e Bernabé, os 2 laterais titulares, voltam à equipe na próxima partida. Lembrando que hoje é sexta-feira e a gente pedir aquele lanchinho diferenciado para passar a noite, ficar em casa curtindo com esse friozinho que tá, com essa chuva. Então pede o lanche lá da hamburgueria, que tem o melhor hambúrguer artesanal de Porto Alegre e região metropolitana. E depois, quando for pedir a tua sobremesa, pede o açaí da Gelaca Açaí, que também é parceira aqui do nosso canal. Tem o melhor açaí de Cachoeirinha e região. O pessoal da Gelaca também tem um excelente atendimento, nossos parceiros aqui do canal. Então siga no Instagram lá, Gelaca Açaí e a hamburgueria. O link dos nossos parceiros estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gurizada, então outro ponto importante também, amanhã tem final do Gauchão Feminino. Tem Grenal amanhã na Arena do Grêmio, 4 horas da tarde. Né, o Inter perdeu o primeiro jogo jogando no Beira-Rio na última segunda-feira pelo placar de 2-0. Então, para conseguir ficar com o título, as gurias coloradas precisam fazer 2-0 ou vencer por 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis e ganhar por 3 gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal. O técnico Jorge Barcelos terá 2 retornos muito importantes, a Gabi Moraes e a lateral esquerda Catrine. Elas voltam de suspensão, elas que não enfrentaram o Grêmio na partida de ida, ficam à disposição do técnico Jorge Barcelos para essa partida de amanhã diante do Grêmio. Então lembrando que é muito importante o jogo de amanhã. O Inter pode ganhar um título dentro da arena do seu maior rival, mas é preciso superar as gurias gremistas, que têm uma equipe muito qualificada e venceram por 2-0 na partida de ida no estádio Beira-Rio. Por último e não menos importante, gurizada, hoje aconteceu um congresso técnico na Federação Gaúcha de Futebol e foi aprovado um novo modelo de campeonato gaúcho da categoria masculina, né, para 2025. Serão, então, as 12 equipes que disputarão o campeonato estão divididas em 3 grupos e aí classificam os 3 campeões dos grupos e o melhor segundo colocado dessa primeira fase classificam para a fase de semifinal. Acontece que os times não enfrentam os seus adversários de grupos, enfrentam o adversário do outro grupo. Por exemplo, os times do grupo A enfrentam os times do grupo B e do grupo C e assim por diante, não terá confronto dentro da mesma chave. Eu vou passar para vocês aqui os grupos, tá? Grupo A terá Grêmio, São José, Guarani de Bagé e Avenida. O grupo B terá o Internacional, né, o Caxias, o Pelotas e o Ipiranga. E no grupo C, o Juventude, o Monson, o Brasil de Pelotas e o São Luís de Juí. Esses são os grupos do Campeonato Gaúcho de 2025 e que foi diminuído, né? Agora passaram a ter menos datas por conta do calendário novo da CBF, porque o Brasileirão irá parar por conta do Super Mundial da FIFA no meio do ano. Então, tiveram algumas alterações nos calendários aí das equipes do futebol brasileiro como um todo, e o Campeonato Gaúcho começará dia 22 de janeiro e terá a sua final no dia 16 de março. Então aí torcemos para que o Internacional faça um bom campeonato e dessa vez finalmente saia dessa fila aí de jejum de títulos que já dura bastante tempo.
Então é isso, gurizada. Por hoje é isso aqui. Deixa o likezinho de você, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê até qualquer hora. Tchau!